eu sou santificado por Cristo. Eu sou um miserável pecador que hoje alcancei a remissão de pecados porque Cristo me justifica. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu a miséria dele. Paulo entendeu que Cristo é quem garante a ele a vida com Deus, não é a religiosidade dele. Paulo foi um homem que evangelizou muito. Paulo foi um homem que Deus usou muito para fazer muitas maravilhas. Paulo foi um homem que teve um grande conhecimento de Cristo e pregou com uma autoridade e com uma ousadia muito grande a Jesus, mas Paulo entendia que não era isso que levava ele a ser salvo, nem a ser de Deus. O que levou ele a ser salvo e ser de Deus foi ele reconhecer Jesus, foi ele entregar a vida a Jesus, foi ele sair da religiosidade, foi ele sair do pensamento que ele achava que era o correto por onde ele servia a Deus. O que levou ele a receber de Deus a salvação foi a convenção dele a Cristo. Paulo vai mostrar tudo que ele tinha que era valor antigamente. Paulo vai dizer, tudo isso eu tenho como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, porque Cristo é o verdadeiro tesouro que nós temos que priorizar na nossa vida, que buscar e estar retendo firme para não se apartar dele. É Cristo, irmão. Nós temos que ter o entendimento da nossa necessidade por Jesus. Não é por vida boa na terra, porque nem todos que creem em Jesus vão ter vida boa na terra. Tem muita gente aí fiel a Cristo, que está padecendo necessidade, que está padecendo enfermidade, que está padecendo perseguição, que está padecendo muita coisa, mas ele está guardando a fé, porque o que vale é isso, é a fé em Jesus, pela esperança de uma vida eterna com ele, não aqui neste mundo, mas quando sair daqui desta vida, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, em mim vocês terão paz. A nossa paz diante da aflição é em Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, eu sou um derrotado, um fracassado, eu sou um perdido, mas em Jesus, eu sou mais que vencedor. Você acha que eu vou deixar Jesus para voltar a essa vida miserável? É por isso, irmão. Você está firmando sua vida onde? Você está sendo cuidadoso para não se apartar de quê? De onde é que você está sendo cuidadoso para não se desviar? Cuidado, irmão. O lugar é Cristo. Eu tenho que ter cuidado para não me desviar de Cristo, nem da promessa, nem da esperança dele na minha vida. Mas de qualquer canto aqui nesta vida, eu estou lá, hoje amanhã eu não estou, eu posso estar em qualquer lugar e não estar. O importante é estar em Cristo, porque nós devemos saber de uma coisa. A igreja que vai ser arrebatada são pessoas que estão em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, olha o que diz a palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, olha o que diz o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, aqui tem uma distinção. Ressuscitar nesse dia que Jesus vem, só vai os que morreram nele. Os demais só vão ressuscitar no dia do juízo para a condenação. Os que vão ressuscitar para a vida eterna
são esses que morreram em Cristo. E diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Na terra? Não. Lá nos céus. Porque Cristo, quando vier arrebatar a sua igreja, ele não vem à terra. É a igreja que vai ao encontro dele nos céus. A vinda de Cristo à terra vai ser quando ele vier para libertar Israel do cerco dos anticristo diante das nações que vão querer destruir Israel. Isso é um assunto escatológico que muitos não entendem. Então, Jesus, quando vier, ele não vem buscar igreja, instituição, placa denominacional nenhuma. Não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, nem Deus é Amor, nem Congregacional Cristã do Brasil, nem adventista, nem tampouco igreja católica, nem tampouco Testemunho de Jeová, nem igreja nenhuma. Quando Jesus vier, a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que é simbolizada como um corpo, que são pessoas, que individual são membros que formam essa igreja. Pessoas que estão em Cristo. Não é em nenhum local, instituição, igreja. São as pessoas que estão em Cristo. E essa igreja de Deus que está em Cristo são aqueles que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é e quem é a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Deus que Paulo pregava, que Paulo falava, que Paulo enviava as cartas. Eram os irmãos que estavam em Cristo, santificados por ele, pelo qual o homem recebe a remissão de pecado quando ele crê em Jesus. Então, meus amados irmãos, despertem, acordem e entenda qual é a sua maior necessidade de Jesus e viva a sua vida por fé nessa esperança da vida eterna que Cristo prometeu para que os que nele crê não pereça, não seja condenado, mas seja salvo, tendo a vida eterna. Fique firme na fé em Cristo por esse motivo, priorizando essa esperança e se alegre diante da tribulação. Alegrai-vos nessa esperança. Amém, meus irmãos? Então, eis aí o motivo pelo qual, e o objetivo e a finalidade, que Deus manifestou a sua obra pela humanidade, para proporcionar ao homem o tão grande livramento, para que o homem não sofra a condenação eterna e seja salvo por meio de Jesus. A graça de Deus, porque salvação não é por obra nenhuma, é por fé, e fé em Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é por meio de ouvir o Evangelho, como está escrito lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. Essa palavra é o Evangelho. Por onde vai ser gerada essa fé que leva você a ser alcançado com o dom gratuito de Deus, a salvação? Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que sempre estão ouvindo. O meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Minha irmã Adriana Sonta, lá do Espírito Santo, não é? Lá do Espírito Santo de Camboriú. Minha irmã Adriana Sonta é uma outra irmã que também agora está comigo interagindo no Zap, no Face, lá do estado do Espírito Santo, da cidade de Camboriú, parece que é esse nome aí, Camboriú. Também meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Minha irmã Silene Santos, lá do estado de São Paulo. E outros irmãos aqui do meu estado de Pernambuco, da minha cidade de Recife,
E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que todos permaneçam firmes na fé. Cuida de ti e da doutrina. Cuidado para que você não caia, você que está em pé. E você que está dormindo, desperta. Porque Cristo está te esclarecendo.